convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículo 25. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O tema de hoje é: Jesus já fez muitas coisas para nós. Na verdade, o apóstolo João, que o Espírito Santo está inspirando para escrever este evangelho, ele só queria dizer uma coisa: Jesus fez muitas coisas. Deus faz muitas coisas. E nós, na verdade, nem percebemos tudo o que Deus faz. Naquele tempo, para os discípulos, foi, quem sabe, mais presencial ver todos os dias alguma ação de Jesus. E ele argumenta da seguinte forma, que nem teria condições de escrever tudo isso. É claro que se você vai observar uma pessoa que nem Jesus, Filho de Deus, verdadeiro Salvador, e ele vai realizando, além de obras, palavras, conselhos, parábolas, isso é todos os dias, todos os minutos. Se fosse tudo isso anotar, diz ele que não teria no mundo inteiro lugar para colocar esses livros, ou então rolos de pergaminho, como era naquela época. Era bastante coisa, e Deus, na verdade, escolheu que o apóstolo João, assim também Mateus, Lucas e Marcos, eles fossem fazer resumos. Então, o evangelho de cada um desses, os 4 evangelhos, são resumos que o Espírito Santo queria que fosse escrito para o nosso bem. Assim também poderíamos dizer que na nossa própria vida, Deus fez muitas coisas, só que Ele não avisou. Algumas coisas nós até percebemos que Ele fez e sabemos que era uma ação de Deus, porque de outra forma não poderia ter acontecido assim. Mas também Deus fez muitas coisas por nós, mesmo quando éramos infantis, ou até protegendo os nossos pais, os nossos avós, a nossa própria vida e quem tem filhos, até os filhos, os netos e assim por diante. Então Deus faz muitas coisas de forma individual para nós, como também para a nossa própria família. E quando Deus ele trabalha, ele não fica proclamando por aí tudo o que ele faz ou tudo o que ele fez. Mas podemos ter uma certeza, que não é tudo o que nós vimos que de fato foi feito por nós. Jesus sempre ele esteve numa situação dessa forma junto com os discípulos. E o Espírito Santo, ao propor escrever os evangelhos, assim também as epístolas, ele se propôs a escolher certos assuntos, certas coisas que, no caso, Jesus fez, ou então certas coisas que aconteceram que os apóstolos escreveram também. Da mesma forma, não tem como pegar e falar que o Antigo Testamento registrou de tudo o que aconteceu, de todas as formas, exatidões e assim por diante, das coisas, dos acontecimentos daquela época. Não tinha como fazer isso. Então, Deus escolheu desta parte e fazer pequenos resumos e pequenas partes daquilo que foi feito lá no Antigo Testamento, como nas epístolas e aqui no nosso texto, no Santo Evangelho, para que nós tivéssemos a oportunidade de ter estas coisas registradas e crer nisso. Nós podemos crer que Jesus realizou milagres. Nós podemos crer que Jesus fez grandes obras aqui na terra, fez grandes discursos, parábolas que foram anunciadas. Então, todas estas coisas, elas são para a nossa fé, para que nós creiamos em Jesus Cristo
que ele já fez todas as obras necessárias para nós, para a nossa salvação. Não é necessário fazer mais nada. Mesmo que haja alguns resumos e o evangelho ele ficou bem resumido, mesmo assim nós já podemos aprender muitas coisas. E o principal é saber que Jesus Cristo é o nosso Salvador, pois só ele morreu na cruz por nós e só ele foi ressuscitado para a nossa salvação. Então, no título que nós citamos antes, Jesus já fez muitas coisas para nós, podemos ter essa certeza que Deus ele continua planejando o bem para nós e ele já fez muita coisa. Só que ele não falou. Assim também ele vai continuar nos abençoando, nos protegendo de todo o mal, e ele não fala. E é importante que ele não fale, porque nós assim mesmo já somos um tanto que orgulhosos. Imagina se Deus vai falando todas as coisas, as proteções e assim por diante, orientações que ele fez em nossa vida, qual era o tipo de gente que a gente ia ficar. Então, esse é um dos sentidos de não falar muito. Mas nós podemos crer mesmo assim que Deus é o Deus verdadeiro da nossa vida e ele, através de Cristo, é o nosso Salvador. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós sabemos que o Senhor faz muitas coisas por nós, já fez e ainda vai fazer. Somos-te imensamente agradecidos por toda a tua obra para a nossa salvação. Em nome de Jesus. Amém.